No vídeo de hoje eu vou vir com provas aqui mostrando que sim, tem trabalho em Portugal. Portugal está precisando de pessoas para trabalhar. Então fica com a gente, vamos conferir. Amigos do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez com esse vídeo, contando um pouco de como é morar aqui em Portugal, como é viver em Portugal, com notícias aqui para você que está se preparando para vir para cá ou para você que acabou de chegar. E no vídeo de hoje nós vamos provar que realmente tem trabalho aqui em Portugal. Nós sabemos que muitas pessoas falam por aí em comentários ou em alguns lugares que não, Portugal não tem emprego, as pessoas estão passando necessidade, está tudo muito difícil, as empresas não contratam brasileiros, os patrões aqui não contratam brasileiros. Tem muitas pessoas que falam isso por aí nas redes sociais, ou às vezes até em outros vídeos mesmo. Mas a verdade é que tem emprego sim em Portugal e eu posso provar. E nós vamos te mostrar nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a questão de emprego. A gente precisa entender que tem emprego sim em Portugal. Realmente, Portugal está precisando de mão de obra. Portugal, ele tem uma taxa muito boa em relação a pessoas que estão empregadas e a maioria dos estrangeiros conseguem chegar aqui em poucos meses conseguir trabalho. A verdade é essa. É importante ressaltar também que às vezes os empregos que são mais fáceis de conseguir, que como a gente já disse em outros vídeos, que são os empregos às vezes mais braçais, ou então trabalhar em um restaurante, em alguma loja, esses são os empregos mais comuns, mais fáceis de conseguir. Até porque para você trabalhar em alguma área mais específica aqui em Portugal, vou dar um exemplo, de engenharia. Às vezes você precisa ter o seu diploma validado aqui para a Europa. Então tem um pouco mais de burocracia. Mas sim, Portugal tem emprego e nós podemos provar. Se vocês forem analisar, Portugal ele está com uma necessidade muito grande de mão de obra. Portugal está em falta de mão de obra. As empresas aqui estão precisando de pessoas para trabalhar. Elas estão recrutando muitas pessoas para trabalhar. E, inclusive, você vê que não são só brasileiros que estão aqui trabalhando em Portugal. Você vê muito indianos, paquistaneses, muitas pessoas de Guiné-Bissau, de Angola, Moçambique, da Venezuela, da Argentina, Colômbia e dentre outros países. Eu já trabalhei com pessoas de Bangladesh, do Nepal. Então, assim, Portugal ele está com falta de mão de obra. Então, ele está, inclusive, incentivando algumas pessoas para vir. E uma prova, mais uma prova disso, é o quê? É esse visto de procura de trabalho que é feito agora para as pessoas que falam português, né? Para os países que as pessoas falam português, como é o caso do Brasil e alguns outros países também na África. Então, assim, esse visto ele tende a facilitar para quem está querendo vir para cá para trabalhar. E isso já é uma prova que, sim, Portugal ele está com necessidade de mão de obra, ele está em falta de mão de obra. Isso é uma prova que Portugal precisa de imigrantes para trabalharem aqui. Na cidade que nós moramos aqui tem muitas fábricas. E quando você vai nessas fábricas, você vê que a maioria das pessoas que estão trabalhando ali, vamos falar assim, no chão de fábrica, no primeiro escalão ali na parte de baixo, são migrantes, seu serviço mesmo. A empresa onde eu trabalho tem quase 2.000 pessoas. Dessas quase 2.000 pessoas, a grande maioria é imigrante. A grande maioria é imigrante. Portugal está com necessidade de pessoas para trabalharem, principalmente nesses trabalhos braçais. O que acontece é o seguinte: Portugal ele tem um dos menores salários da União Europeia. E quem é português, quem tem a cidadania portuguesa, ele pode morar em outro país da União Europeia. E às vezes muitos portugueses saem daqui de Portugal para irem para Luxemburgo, para irem para França, Suíça e entre outros países. Acabam abrindo mão de trabalhar aqui para ir ganhar um pouco mais em outro país, que é o que às vezes a gente faz, né? A gente sai do nosso país para vir aqui para Portugal para ter um salário melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso também acontece aqui em Portugal. E assim, Portugal ele está com falta de pessoas para trabalharem. Eu sei que muitas pessoas vão falar: "Ah, não, mas não é bem assim". Mas eu falo para vocês, realmente sim, tem vaga aqui em Portugal, tem trabalho para quem quer trabalhar, tem trabalho sim em Portugal. O que vai acontecer? Muitos trabalhos eles vão ser às vezes mais voltados para homens. Vou dar um exemplo mesmo. Na fábrica que eu trabalho, a maioria das pessoas são homens, porque o trabalho é um pouco mais pesado, é um trabalho um pouco mais braçal, mas é um trabalho digno. Mas tem emprego para mulheres também. Às vezes são em outros setores. Na fábrica que eu trabalho, inclusive, contratam mulheres também, em menos quantidade em relação aos homens, mas contratam também. Então o emprego tem. E mais uma coisa que me motivou a estar fazendo esse vídeo para vocês, e mais uma prova de que tem emprego aqui em Portugal, foi o quê? Que recentemente, na semana passada, eu fui chamado
por 2 empresas para estar fazendo entrevista. Eu já estou empregado, já trabalho num lugar e mais outras 2 empresas entraram em contato comigo para fazer entrevista, porque eles estão precisando de pessoas para trabalharem. E assim, na primeira entrevista eu fui fazer, e na segunda eu ia e acabei que eu nem fui, porque eu pude ver que o salário de ambas era menor do que da onde eu trabalho. Em relação ao salário ia ser um pouco menor, em relação à logística também era um pouco mais afastado da minha casa. Então para mim não compensava tanto. Mas olha que interessante, eu tive, mesmo trabalhando, tive mais 2 oportunidades de emprego só na semana passada. Então assim, isso é mais uma prova que tem sim emprego em Portugal. Às vezes muitas pessoas vão falar assim, Portugal não tem emprego, mas realmente Portugal tem emprego sim, e isso é prova. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver isso. Essas notícias, como a gente já disse em outros vídeos, que as pessoas aqui estão passando necessidade, que os portugueses não contratam brasileiros, isso é mentira. Isso é mentira, isso não é verdade. Às vezes são pessoas que querem, às vezes, né, divulgar essas informações para conseguir visualização, às vezes para conseguir um certo número de likes, mas aqui a gente tenta ajudar vocês, a gente tenta trazer a verdade. E não estou falando que Portugal é fácil, que é tudo tranquilo, que não tem problema, não. Portugal tem suas dificuldades. Como eu disse, tem países na Europa que pagam melhor do que Portugal, mas vamos supor, eu mesmo estou super satisfeito, eu e minha família aqui estamos super satisfeitos, a gente tem segurança, a gente tem qualidade de vida, a gente vive bem. A gente tem dificuldades, temos sim, mas isso eu acredito que vai ser em qualquer país. Não estou dizendo também que aqui que é tudo fácil. Eu mesmo trabalho bastante, não é fácil não. O meu trabalho é um trabalho braçal. Então, assim, eu tenho que estar disposto a isso. Muitas pessoas, às vezes, também não estão dispostas a esse tipo de trabalho. Não querem trabalhar numa fábrica, não querem trabalhar, às vezes, em construção. Muitas pessoas já estão focadas em outros tipos de trabalho. Algum lugar que vai trabalhar no escritório, que não vai ter que carregar peso, que não vai ter que fazer esforço. Tem esses trabalhos aqui? Tem. Inclusive, eu conheço pessoas que são estrangeiras também, que chegaram mais ou menos na mesma época que a gente e trabalham assim. Mas, assim, de forma geral, a maioria dos trabalhos aqui que precisam, né, que estão mais em falta, que são esses trabalhos braçais. E assim, diferente muitas vezes do Brasil, a grande diferença é o quê? É que aqui, às vezes, você trabalhando um trabalho mais braçal, você vai ser valorizado. Você vai ter, assim, vamos falar assim, um mínimo de dignidade. Diferente de alguns outros países, como a gente já sabe. Às vezes até no Brasil mesmo, muitas pessoas, às vezes, trabalham muito para ganhar um salário mínimo, um pouco mais que um salário mínimo, e esse salário mínimo, às vezes, não dá para nada. Diferente daqui de Portugal, que, às vezes, uma pessoa que, vamos colocar um casal, que os dois trabalham, conseguem sim viver bem. Por mais que o arrendamento aqui ele é um pouquinho caro, o aluguel não está tão barato, mas se um casal estiver trabalhando, os dois conseguem viver bem, conseguem ter uma qualidade de vida assim boa. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o nosso crescimento. Graças a Deus nós chegamos já a mais de 1.000 inscritos, a gente quer continuar crescendo e a gente quer continuar ajudando você. Então você que tem sua dúvida, sua sugestão, deixa aí nos comentários também que a gente procura te ajudar. E o nosso Instagram é @imigrartebr. Então entre em contato com a gente lá, mande mensagem que a gente vai ter o prazer de responder. Às vezes a gente não consegue responder tão rápido por causa da correria, do dia a dia, do trabalho. A gente não vive do YouTube, a gente trabalha aqui mesmo, então assim, às vezes a gente não tem tanto tempo, mas a gente vai procurar ajudar, procurar responder. Inclusive, a gente já pôde ajudar outras pessoas que chegaram aqui em Portugal, às vezes até que já estavam aqui em Portugal e não estavam trabalhando. A gente pôde ajudar, pôde indicar em trabalhos e graças a Deus as pessoas já foram chamadas. Inclusive hoje mesmo, se não me engano, hoje ou amanhã, uma pessoa começa a trabalhar na mesma empresa que eu pude indicar, que eu pude ajudar. Lá na empresa que eu trabalho, eu já pude indicar 4 ou 5 pessoas que foram chamadas para fazer entrevista. Então, isso é muito legal. Não estou falando aqui que eu consigo emprego para ninguém, mas eu posso assim ajudar, posso indicar na medida do possível, né? Naquilo que estiver dentro do nosso alcance, a gente procura sempre tá ajudando. E a gente tem mais vídeos relacionados ao trabalho também. Então você que não conhece ainda, dá uma olhada no nosso canal. A gente fala assim como a melhor forma de você conseguir emprego, as melhores cidades para você procurar emprego aqui em Portugal. Então acompanha lá. E mais ou menos eu falo quanto eu ganho também. Tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Dá uma olhada no nosso canal que você vai conferir. E é isso aí, pessoal. Não fiquem de fora porque tem novidade chegando por aí, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.